desse jogo que, enfim, um jogo mais um jogo difícil para o Náutico, né? Uma derrota fora de casa que complica muito a situação do Náutico nessa Série B. E, Iago, o que você pode trazer aí de análise desse jogo que sirva de alerta, né? Assim, mais que a gente já tem falado nessas últimas partidas do Náutico, mas que sirva de alerta para o que se precisa mudar para ontem nesse time, para os próximos jogos. Então, Ju, saudar o pessoal que nos escuta e que nos vê nesse momento. E para falar do jogo do Náutico, a gente tem que primeiro ver todo o contexto que envolvia a partida. Era um jogo muito importante por ser um confronto direto, para ser aquele time que briga de maneira imediata para sair do Z4. O Guarani, antes de entrar em campo, era o lanterna da competição, o Náutico era o 17º, e aí, assim, acaba que há uma inversão na classificação com o resultado. E o desempenho do Náutico, especialmente no primeiro tempo, foi muito abaixo do esperado. O que a gente viu, especialmente nos 30 primeiros minutos do primeiro tempo, foi um Náutico que jogou recuado, acuado e que não conseguia sair jogando. Então, o esquema do Elano, ele repetiu a formação com 3 zagueiros e com 3 volantes, né? Utilizando o Tomás, o Jobson e o Souza. E o time do Náutico teve muita dificuldade, tanto para sair para o jogo, quanto para frear o ímpeto do Guarani, que atacava muito utilizando a dupla de laterais e fazendo a dobra com os pontas, especialmente com o Iago pela esquerda e o Bruno José pela direita. Então, assim, a gente viu o Guarani pressionar nesses 30 primeiros minutos, mas tá ligado quando você sente assim, eu tô vendo o porquê esses dois times estão na atual condição no campeonato. Então, deu para ver que era um jogo de times que estão na parte de baixo da tabela, porque a gente via que, assim, às vezes faltava confiança para fazer a jogada, às vezes faltava um passe de maior qualidade, um pouco mais de arrojo, de ousadia para fazer um desarme. E aí, assim, o jogo foi sendo levado. O Guarani apertava o Náutico, não deixava o Náutico sair, pressionava, rondava a área, mas não conseguia ter nenhuma chance de grande perigo dentro da área do Náutico. As primeiras chances que o Guarani conseguiu elaborar foram sempre em tiros de fora da área, mas sempre sem dar muito trabalho para o PR. E aí, a partir dos 30 minutos, o Náutico ele começa a ver assim, talvez dê para a gente começar a sair para o jogo, tentar fazer algo diferente. Vamos ver o que acontece. E aí o Náutico começou a se soltar um pouco mais, encaixar um pouco mais a marcação, especialmente nos dois corredores, fazendo com que o Guarani não chegasse toda hora. E aí começou a sair um pouco mais, tentando especialmente a transição com o Jobson e tentar chegar em bolas alçadas na área e em lançamentos com o Souza. E aí, assim, a primeira grande chance do jogo, por incrível que pareça, é do Náutico, certo? O Náutico, ele chega, se eu não me engano, aos 33, coloca uma bola na cabeça. Há um lançamento para a área do Souza, na cabeça do Bruno Bispo, ele cabeceia, mas o goleiro Kozlitsch consegue fazer uma boa defesa. E aí, como resposta, o Guarani fica um pouco assustado, mas vai adotar a postura de, os caras estão começando a gostar do jogo, então vamos lá e vamos pressionar ainda mais. E aí, assim, o Brinco de Ouro, na data de hoje, recebeu um bom público, porque a diretoria do Guarani fez uma campanha para que os sócios torcedores pagassem apenas R$5 no ingresso e pudessem comprar até 5 ingressos, e o torcedor comum pudesse pagar R$10 e pudesse ter o jogo. Então, assim, a torcida do Guarani esteve presente e empurrou o time nesse momento que o Náutico começava a crescer. E aí, antes do final do primeiro tempo, o Gênison, centroavante, que chegou ao Guarani emprestado pelo Cuiabá, tem 2 chances, e o Lucas Perry faz 2 boas defesas, e o primeiro tempo acaba com aquele 0-0 meio xoxo, assim, aquele feijão com arroz meio sem sal. Mas aí, no segundo tempo, quando a partida volta, os dois treinadores mostram bastante a insatisfação que eles tiveram com os times em campo.
e aí o Náutico já volta com mudança, e o Guarani também volta com mudança. E aí o Mozart, ele aciona no Guarani o Giovanni Augusto, que é considerado o cara diferente da qualidade técnica do time e que muitas vezes é sacado do time por não dar a intensidade que o Mozart tanto preza pelos times dele. E aí a gente viu muito isso durante a temporada em que ele ficou no CSA. E aí, assim, o Giovanni Augusto entra e adiciona o passe de qualidade que faltava ao Guarani no seu domínio territorial. E aí, já aos 5 minutos, o Guarani trabalha bem uma bola, ela sai a escanteio, no escanteio ela é lançada, a defesa do Náutico falha, e aí o Gênison consegue dominar a bola no peito e empurrar para as redes do Lucas Perry na saída do goleiro. E aí abre o placar, o Guarani, já inseguro, sabendo da sua situação e da necessidade da vitória, começa a se fechar um pouco mais. O Elano já gasta logo com 10 minutos do segundo tempo, o Náutico já tinha gasto as suas 5 substituições, tenta colocar o Náutico mais no campo de defesa, inclusive sacando o terceiro zagueiro, o Wellington, e colocando o Vitor Ferraz, tentando fazer com que o time tivesse mais posse de bola e conseguisse chegar, mas ainda assim com muita dificuldade, sempre precisando do recurso da bola alçada na área, da bola parada, especialmente com o Souza, para conseguir chegar ao gol. E aí, o Guarani fica nessa de ficar mais recuado, tentar bloquear os espaços do Náutico, tentar sair no contra-ataque. O jogo vai se desenvolvendo, o tempo vai passando, não acontece nada de muito interessante de ambos os lados. Só que aí, nos acréscimos do jogo, a partida vira uma loucura, porque o Náutico começa a aumentar ainda mais o seu volume de jogo, de bola parada, e de tentar imprimir realmente uma pressão em busca do resultado, partir até mesmo para o desespero. E aí, já nos acréscimos, numa bola parada, um escanteio é batido pelo Souza, um jogador do Náutico desvia, o Kozlinski faz uma boa defesa, a bola sobra, o Perry, goleiro do Náutico, que estava na área, tem uma finalização muito boa, o Kozlinski pega de novo, o Náutico tem uma terceira chance para o Kozlinski fazer a terceira defesa. Então, assim... Oi. A gente tem a imagem, o Rodrigo vai colocar aí essa sequência, porque é inacreditável. A bola sobra, aí Lucas Perry chuta, uma grande defesa, aí na sequência tem a cabeçada, e ele faz a terceira defesa, assim, espetacular. Assim, a reação do Kozlinski para fazer, praticamente, né, dar os 3 pontos para o Guarani, porque esse chute do Perry é muito difícil de pegar, cara. Muito difícil de pegar, de primeira, rápida, forte, e essa segunda defesa é espetacular, eu acho espetacular. E completamente inesperado, né, porque assim, a gente não espera essa qualidade de finalização, essa finalização de tão grande felicidade, vindo dos pés de um cara que tá lá para defender. Então, assim, a única jogada em que ele vai lá na área, vai lá e faz isso aí. Mas, assim, sendo o fire da boa jogada do Náutico, tem que falar o seguinte: a defesa do Guarani também não pode permitir 3 chances numa bola parada só na sua área. Mas aí, assim, o Kozlinski fecha o gol nessa rodada e garante os 3 pontos para o Guarani. Inclusive, na entrevista no pós-jogo, ele é questionado pelo repórter de campo, né? E ele diz que, assim, a defesa mais difícil do lance, sem dúvidas, foi a do chute do Perry. Então, realmente, assim... E é uma coisa que eu, particularmente, nunca vi um goleiro chegar na área e finalizar, assim, de primeira, bater no canto do goleiro e o goleiro ir lá e catar e vamos que esses 3 pontos não escapam. Então, assim, como eu disse, foi uma loucura os acréscimos no jogo do Brinco de Ouro. E aí, assim, com o resultado, o Guarani sobe na tabela, vira o primeiro perseguidor para sair do Z4 e o Náutico volta a ter uma situação bastante complicada e bem tensa na competição, voltando a ser o 19º colocado. E ainda mais, tendo mais um confronto direto já na próxima partida, porque o Náutico volta a campo na sexta-feira, já para enfrentar o Vila Nova, lanterna da competição, nos aflitos. Então, assim, o Náutico teve a primeira bala de prata para poder escapar da zona do rebaixamento. Não conseguiu.
E aí, só a vitória do Vila Nova já não vai ser suficiente, porque o Náutico tem 21 e o primeiro time fora da zona tem 25. Então, assim, se o alerta tinha diminuído de vermelho para laranja depois da vitória no último jogo, hoje ele já volta para vermelho de novo. E se o resultado não vier em casa contra o Vila Nova, realmente pode complicar ainda mais a situação do Elano, que já é muito questionado pela torcida.